Leitura. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 29 de agosto de 2012, quarta-feira. O verbete é de número 2401. Ele tem 5 páginas, 45 logias e 19 máximos. Eu chamo a atenção e enfatizo a divisão do detalhismo, que tem 11 máximos. O tema é epicentrismo tarístico neoverpônico. A especialidade é verponologia. Quem redigiu o verbete com muita classe é o veterano aí, professor Hernando Leite, que está aí firme. Eu nem sei o que é que o Laine Ló está fazendo ali. Entende? Definição. O epicentrismo tarístico neoverpônico é a condição avançada de com homem ou mulher aplicar os recursos mentais somáticos e parapsicopessoais do para-eruditismo, da paradidática, da criatividade, da casuística interassistencial multidimensional lúcida e dos processos heurísticos singulares na produção de verdades relativas de ponta, verpons, catalisadoras da recuperação dos cons magnos e do incremento da inteligência evolutiva grupal, voltados à tarefa do esclarecimento atacadista. Agora, o epicentrismo tarístico neoverpônico, a inteligência evolutiva aplicada a tais atacadista, a força presencial ou pensênica, mental somática, o exercício teático da liderança cosmoética interassistencial, o fulcro irradiador do arrastão neoideativo, a usinagem neoideativa perene. Eu li apenas aqui 3 linhas, tem mais de 20 linhas, a fatologia. A vivência do estado vibracional profilático, a projeção consciencial pelo mental som, o acervo das experiências interassistenciais multidimensionais, o desassédio mental somático, o acesso à central extrafísica da verdade, o rapport ideativo com a equipe extrafísica, a homeostase holomnemônica. Agora, nós temos aí, na argumentologia, o tópico sobre autossuperações, com 20 posturas comunicativas mega-transfarinas a serem superadas pelos candidatos à conquista do epicentrismo tarístico neoverpônico. Vale a pena ler isso aí com calma. E o outro é catalisação. São 20 atributos megatraforinos, catalisadores do epicentrismo tarístico. Na remissologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Aplicação da neoideia, autoposicionamento de ponta, megatares, neoverpon e verponogenia. Frase enfática. A consciência lúcida da autorresponsabilidade interassistencial, policármica e proexológica, ela investe na autossuperação dos trafares, visando alcançar o epicentrismo tarístico neoverpônico. Você é ciente da importância do epicentrismo tarístico na interassistencialidade policármica atacadista? Quais medidas práticas tem aplicado para superar os auto-megatrafares impeditivos? A bibliografia específica tem uma fonte bibliográfica. Agora, na mega-análise aí com João Paulo, nós temos 20 itens. Autocognição, comunicação, inovação, neoideia e neoinformação. Neoconstruto, intelectualidade, racionalidade, liderança, autoconfiança. Altruísmo, para-eruditismo, para-cérebro, neoideogenia e verponogenia. Epicentrologia, euristicologia, pensenologia, mentalsomatologia e taristicologia. Agora, o verbete hoje do dicionário é adaptaciologia, o argumento é reflexivológico. A pessoa, para ver, só é bom ver a argumentação. Agora, para o verbetógrafo. Em tecnologia, página 13, segunda linha. Poderia nos explicar as técnicas hermenêuticas, autopesquisísticas,
aplicadas às apreensões das vivências multidimensionais e à técnica da intraarticulação heurística? Bem, a técnica da intraarticulação heurística, isso aí é um verbete da própria enciclopédia escrito aí pelo professor Val. Ele trata mais da questão da apreensão da ideia em si, né, para a pessoa ter pelo menos um entendimento maior da própria ideia. E as técnicas hermenêuticas são as técnicas de interpretação. Então, a pessoa, ela tem a vivência parapsíquica. A vivência parapsíquica, ela é um processo subjetivo. E dentro dessa vivência, a pessoa tem que chegar a alguma conclusão. Então, ela vai interpretar essas vivências multidimensionais lúcidas que ela tem. Além dela fazer a interpretação, ela precisa também de checar ao máximo, né? Então procurar a questão dos próprios fatos e não ficar só na interpretação em si daquilo que ela está vivenciando. Mas a pessoa, ela vivencia, ela vai fazer a interpretação, que é essa parte hermenêutica, e depois ela vai resumir aquilo e guardar na própria memória dela. Na Maniologia, página 14. Quais são as suas dicas para a consim desejosa da superação da mania doutrinária vinda já de retrovidas? Primeira técnica, né, que a gente já fala aí, que é a questão toda da descrenciologia. E outra pessoa, através da vivência, né, da descrenciologia, ela tem que experimentar. A partir do momento em que ela vai estar se permitindo a autoexperimentação, e ela vai saindo desse processo mais dogmático. Mas para isso ela precisa primeiro se predispor à autoexperimentação. Então, se ela chegar e vier com apriorismo, ela vai muito bem evitar a questão da autoexperimentação. Então, primeiro ela tem que, em tese, admitir aquilo e se predispor a experimentar. E com o tempo ela vai superando. Antagonismologia, página 14, final da segunda linha. Poderia comentar o antagonismo, esclarecimento, persuasão? A questão da TARES, a TARES ela visa não você persuadir, ou seja, você impor à força uma ideia que você tem. Ou a importância da TARES, como o próprio nome já diz, é esclarecer a pessoa. Então, a questão do esclarecimento é você tentar, né, fazer com que a pessoa amplie o seu entendimento sobre uma ideia que ela tem ou sobre um fato que ela está experimentando. Então, persuadir é você usar a força, enquanto que o esclarecimento é você tentar argumentar com lógica, com fatos, alguma coisa para a pessoa, pelo menos, entender melhor aquilo que ela ainda tem dificuldade de compreender. Autossuperações, página 15, item 16, moralismo. Recomendações fundamentais em preceitos valorativos tradicionais. Poderia ampliar? A questão da TARES, a TARES não é simplesmente a propagação de processos moralistas, né? Então, a questão toda da própria moral, ela vem dos valores pessoais. Então, se a pessoa ela constrói o código pessoal de cosmoética dela, a primeira coisa que ela vai evitar é persuadir as pessoas a também assumir os valores pessoais que ela tem. Então, cada pessoa vai construindo o seu código pessoal de cosmoética. Então, na hora que a pessoa começa a fazer a TARES, ela não vai estar simplesmente recomendando nenhum preceito, certo, pessoal que ela tem, algum valor dela. Ela vai tentar esclarecer aquilo que é mais lógico para ela poder fazer a recim, visando a evolução. E não ela está passando só valores pessoais que ela tem. Fatologia, página 13, final da 7ª linha. O destemor quanto aos contrafluxos gerados pelos núcleos conservantistas. Poderia, por favor, explicar o destaque dos núcleos conservantistas? Bom, a partir do momento em que a gente vai trabalhar com uma ideia avançada, isso vai causar impacto. E vai haver uma reação muito grande,
certo? Das pessoas que têm dificuldade de mudança, né? Dificuldade na ideia nova, ou seja, a neofobia. A partir do momento em que você começa a mexer com isso, principalmente no âmbito maior, certo? A gente vê muito isso na hora que a gente vai dar palestra pública. A reação que existe de núcleos religiosos é muito grande. Na hora que a gente vai estar falando de ética, dentro da parte política, existe também uma reação muito grande. Certo? Então, esses núcleos, eles querem manter o status quo da própria ideia, que é para que eles se mantenham, né, no próprio domínio daquilo, na liderança daquilo. Então, a partir do momento em que a gente vai se predispor a fazer atares, principalmente um atares mais atacadista, a gente tem que ter claro que nós vamos enfrentar determinadas resistências. Essas resistências vêm através dos processos mais culturais. É isso que a gente chama de núcleo, né, conservantista. Principiologia, página 13, primeira linha. A superação do princípio sectário e obsoleto do conhecimento esotérico. Gostaria que detalhasse, por favor. Bom, a partir do momento em que a gente está trabalhando com universalismo, a parte esotérica ela é fechada. Então, é inadmissível falar de universalismo, falar de você estar divulgando a ideia que visa a evolução de todos, somente para um determinado grupo. Então, você tem que, pelo menos, abrir, certo, o conhecimento para as pessoas que tenham vontade e predisposição para aquilo. E o processo esotérico é totalmente o contrário. Simplesmente ali um grupo cheio de códigos, então ali só existe uma comunicação mais interna. Poderia abordar em Efeitologia, página 14, primeira linha, os efeitos colaterais negativos da impactoterapia tarística inoportuna. Bom, para que a gente, todo o processo de esclarecimento, ele tende a provocar um impacto, em maior ou menor grau. Agora, na hora que a gente vai trabalhar com impactoterapia, precisa de ser feito isso no local adequado, no contexto adequado, numa hora adequada, e também abordando a própria condição daquele assistido. Senão, isso é um estupro evolutivo. Então, o objetivo é informar, o objetivo é esclarecer. E para você chegar e fazer qualquer tipo de assistência, você tem que observar todos esses detalhes, principalmente a questão do contexto, da hora e do local. Senão isso pode trazer consequências para a pessoa. Quer dizer, se você vai abordar isso numa hora inadequada, aonde você não vai falar, só tem 5 minutos ali para trabalhar aquele assunto, você vai abrir ali uma ideia que isso pode depois trazer um desconforto para a pessoa, ou mesmo um alto assédio ali para a própria pessoa. Então você tem que observar se aquele tempo que você dispõe é necessário para você deixar todo o esclarecimento para não colocar mais dúvida na cabeça da pessoa, que o objetivo não é esse. Então, você estava respondendo referente aos núcleos conservantistas, você comentou da religião e do processo da política. E que a gente tem visto hoje também em aulas muita questão da arte. Muita gente que defende a arte, às vezes até de maneira mais radical do que a própria religião. É interessante ver. E eu tenho visto, por exemplo, TV, né? Você pega lá Globo News, o que tem de programas especializados em arte, né? É demais. E a gente vê esse fanatismo hoje. De repente você comentar sobre isso também. Uma outra questão, na hora que a gente vai trabalhar, né, e enfatizando o aspecto do discernimento, a questão mental somática, então a pessoa já interpreta que você é contra o processo afetivo, certo? E a gente está falando da questão da emocionalidade totalmente desequilibrada. E o processo artístico, ele necessita da emoção para a criação. Então tem até artistas que só conseguem pintar e só conseguem até produzir alguma poesia se ela estiver em crise emocional. Se ela não está, ela não consegue colocar aquilo para fora. Então, na hora que você está falando dessa emocionalidade, isso pega demais a questão artística. Agora, o processo sério aí que você está falando, disso aí na televisão,
É porque a televisão é construída só de atores e atrizes. Tudo é artista. Então é artista falando para os outros artistas. Tem um monte de programa assim. Não, os jornais... E Hollywood já tinha gente combatendo isso há muitos anos. O jornalismo agora está mais artístico do que o jornalismo em si. Eles estão colocando cada vez mais elementos artísticos. Agora, começa a falar muito que arte é cultura e é tradição, e querem defender as coisas todas demais por aí. Há um culto excessivo ao processo. Demais. Agora, isso mostra, né, que o próprio contexto social ele necessita disso, porque senão, se você abordar com muita lógica as coisas, com muito mental soma, isso não vai ter audiência, né? Então a audiência justamente tem esse processo. Eu acho mais burro nisso tudo é uma tela que você pode copiar com a maior facilidade, tirar uma fotografia, que ainda fica até melhor, e que ela vale milhões de dólares. Isso é que eu acho dinheiro mal aplicado. Terrível. Uma das piores coisas que tem. Esse ano aquela tela, o grito, que é aquele negócio do Eduardo Munch, né? Ele, que é um processo bem patológico, se associa, né, que é o sofrimento, a angústia existencial, 116 milhões de dólares foi vendido. Eu visitei também. Mas isso aí eu não entendo. É muita burrice junto para mim. Essa burrice eu não consigo nem abarcar. Eu visitei o Museu de Arte Moderna, foi, se eu não me engano, foi lá na Espanha. E estava um quadro totalmente preto, não tinha nada, só um cantinho branco ali. Ali você interpreta o que você quiser depois. Esse até eu O melhor é que eles deixaram o balde com tinta perto do rabo do cavalo. Ninguém tinha percebido. O cavalo foi espantado, a mosca passou lá e bateu na história, pegou na tela que estava junto. Ganhou o primeiro prêmio da exposição. É assim. Então, veja, viva a mosca e o cavalo. Né? Como é que é possível? Rabo do cavalo. Agora, na hora que a gente está falando de aumentar o discernimento, aí é onde a coisa pega. Então, existe uma reação muito grande, porque a pessoa precisa de fazer a reciclagem intraconsciencial. E voltar a atenção para si é o que mais traz problema para as pessoas. Né? Oi, por favor, aqui o número 3, na página 15, em catalisação, assistência, a oferir inspirações verpônicas através da interassistência. Você pode falar? A maior fonte de inspiração de verdades relativas de ponta vem justamente do processo assistencial, né? Então, a gente sempre está enfatizando, né, o desenvolvimento do próprio parapsiquismo, ele é secundário à assistência. Então, você faz assistência e você vai ter a parapercepção da própria assistência. E depois você vai fazer a interpretação daquilo. Então, em primeiro lugar está a assistência, segundo lugar está a parapercepção, terceiro lugar está a pesquisa. Então, as maiores fontes de inspiração de Verpons, visando a catálise evolutiva grupal, que está lá na definição, ela tem que ter como fonte inspiradora primária a assistência. Obrigada. Hernande, Beth, aqui em cima, na página 14, em legislogia, você poderia ampliar a última lei, a lei da responsabilidade policármica proporcional à autocognição multidimensional? Quanto maior conhecimento uma consciência tem, mas ela não tem a desculpa, né, de errar, certo? Então você pode muito bem errar por ignorância, mas se você já conhece, você não tem nada que minimize o seu próprio erro. Então, quanto maior conhecimento você tem, e principalmente autocognição, autoconhecimento multidimensional, mais aumenta a nossa responsabilidade evolutiva. Então, a gente observa que muitas vezes as pessoas têm uma dificuldade muito grande de querer se engajar, de querer estudar e de querer conhecer, porque sabe que por trás daquele conhecimento vai aumentar a responsabilidade dela. Eu não sei se eu consegui esclarecer. Sim. Professor Valdo, o adaptaciologia, o dicionário. Na argumentação bibliológica, né? O senhor está falando aqui, muitos dos que estão demorando para compor o livro é porque eram escribas. Não seria, eu pensava o contrário.
Poderia explicar mais sobre isso? Eles eram escribas porque já estão tentando fazer o livro, mas às vezes eles demoram muito porque quer fazer uma obra-prima. De cara. É o contrário disso aí, é mais embaixo. Pois é. Agora aqui está cheio de escriba desse jeito. É o orgulho, a vaidade e a inexperiência burra. A verdade nua e crua é essa. Agora, chama atenção, né? Eu vou ver se dá melhor aqui. Eu vou pôr assim, muitos daqueles que demoram a compor o livro, Sim. vou pôr para ficar mais claro ainda. Escriba antigo é um fato. Escritor moderno é outro fato. Ó, estou explicando tudo. Não adianta querer torcer os fatos. Vamos nos adaptar entendendo as ocorrências. Vamos entender as realidades para não sairmos bem com as realizações na vida humana. Nos sairmos bem com as realizações. O negócio é que nós estamos mexendo aqui só com escribas. Os elders na Terra são os ex-escribas. A maioria foram escribas de algum modo. E outra coisa, vocês são escribas aí, o Hernandes. É escriba de hoje, ó. É o Hernandes. Professor Baldo, só questão de orgulho ou vaidade? É orgulho porque ele não quer receber muita crítica negativa. Tá. Ele não quer que a gente chegue e fale assim, ô, Burroide, escuta aqui. Ele não quer que a gente fale, olha, você é super inteligente, eu tiro meu chapéu para você, impressionante. Parabéns pelo seu livro, não é isso? Onde é que está a Tânia? Ela está certa, é muita educação. Parabéns pela sua obra-prima. Então, a dificuldade está mais relacionada pelo traço intraconsciencial do que a habilidade da escrita. É, que a pessoa ela já sabe articular bem o pensamento. Então, outra coisa. Mesmo que ela não saiba articular bem, que ela erra em português, todo mundo erra no idioma, isso é normal. Mas veja, nós temos aí uma infraestrutura para ajudar isso aí, impressionante. Aí perto de você mesmo, ó, tem um homem que sabe mexer tudo sobre português. Qualquer coisa ele risca, faz a rasura, manda limpar, manda revisar, está tudo aí. O que há? Por que demoram? Tem muita gente que tem aí o material engavetado. Entende? Se a gente sair do corpo e visitar uns lugares aí, vai ter muita gaveta que a gente vai ter que arrombar para mostrar a realidade que está lá. Como é que é? Quando é que vocês vão desovar os seus originais? Essa aqui é a pergunta. Mas... Aí, eu acho que aí nessa questão, Beth, também volta àquela questão da sua primeira pergunta, né? Então, quer dizer, se um escriba que tem facilidade de escrever, deixa de escrever por questão de orgulho, mas a aí responsabilidade como é que fica? Dá ruim isso aí. Eu Para nós, o orgulho é um dos troços mais bravos que tem. Por isso que o povo está falando tanto em monarquia, para ver se melhora, né? Deixa eu explicar o que é a monarquia. É muita gente aqui. Então, a pessoa que era escriba na monarquia, ela às vezes era até da plebe. Mas ela que sabia das coisas. Não é que fica? Acompanhou as leis, as determinações do príncipe. Ficou sabendo a opção de fofocas internas e externas. Intrigas da corte. Sabia tudo. Modo como é que fica? Uma coisa que você podia escrever aí, alguém podia escrever um livro, o livro chama-se Intrigas. Não é nada, só isso. Se a pessoa ia vender, isso seria uma loucura. Só, Intrigas. Entende? Professor. Processo traumático a pessoa? Traumático eu deixo por sua conta. Quem quiser que pode ter o trauma que quiser, não tem nada a ver com isso. Não sou traço de todo vaidade. mundo tem liberdade de alcançar o trauma que deseja. Pode ter acontecido coisa alguma coisa brava. Liberdade. Olha, Todo mundo aqui tem liberdade. Isso é um decreto. Aqui, ó, vou dar um decreto para vocês da natureza. Todo mundo aqui tem liberdade absoluta de tocar o dedão na pedra e machucar. Eu não digo isso como excusa. Não estou dizendo. Estou dando uma outra possibilidade. É porque às vezes
não necessariamente tudo é questão de trauma, mas tem algumas coisas que podem ter acontecido. Uma da espécie de trauma é orgulho ferido. Escuta, o maior trauma é o orgulho. Não, eu estou piorando a situação. O maior trauma é o orgulho. Que esse já vem, ó. A pessoa tem o orgulho ferido, aquilo fica na cabeça dela, ela interpreta que ela foi vítima daquilo. Então é um processo de autovitimização. Eu queria saber o seguinte. Quem desencadeou foi o processo do mega trafar dela, que era o orgulho. Então ela ficou exposta. E o ela senhor, não suporta aquilo. O senhor chegou a ver o senhor chegou a ver aquele filme da Ellen Keller com Anne Sullivan? Você chegou a ver aquele filme antigo, preto e branco? Não cheguei a ver, não. Porque ali mostra... Eu conheço a história só. Porque eu vi ontem, até, por causa do processo todo do livro, e ali me chamou muita atenção a condição dela ser surda. E ela sim, mas o que chama a atenção dela é justamente isso. E daí? Não, porque ela estava muito alterada, ela era muito alterada. E para uma pessoa que, como o senhor falou, eu estou falando por curiosidade, né? Me chamou muita atenção, ela tem um estado tão descontrolado daquele jeito. O senhor sabe por quê? Agora eu te pergunto, até que ponto que é histrionismo? Eu pensei nessa hipótese, mas demais, né? Bastante. Estou dando outra hipótese, vamos estudar. Bastante, né? Eu deixo por conta de vocês, é isso que é o bom, é preciso já ver a porque discussão. ela chega até a esbofetear, ela chega a esbofetear a professora, a preceptora dela, e agride algumas pessoas, entendeu? Eu não sei se o filme hollywoodiano, como o senhor fala, exagera. Não, o filme você tem que dar desconto em tudo. Exagera as coisas. Agora não, ela era histriônica, era aquilo que precisava. Ela demonstrava, às vezes, uma inteligência fora de série. Isso é que tem que ver. Isso sim. Ela sempre tinha uma saída para as situações. Pois é, eu vi com a minha filha, eu comentava, olha, a hora que está apertando aqui, ela era impressionante. Agora, firme, fica firme. Cuidado. Na página 14, a antagonismologia, o último antagonismo. Expande isso para a gente, por favor. O antagonismo, a sambarcagem cognitiva interassistencialística. A sambarcagem significa guardar tudo para si, né? Tornar aquilo mais exclusivo. Então, como é que uma pessoa vai fazer assistência se existe um processo de guardar a informação? Então, é incompatível, né? A interassistência com a pessoa ser egóica com o processo da informação, com aquilo que ela conhece. Então, na hora que a gente está falando de assistência, a gente está falando do processo de você distribuir o conhecimento que você tem. Isso é a base da TARES. Sornade. Sim. Aqui na página 13, para a patologia, terceira linha, bem no finalzinho, o rapóide é ativo com a equipe extrafísica. Pode falar um pouco da sua experiência? Onde é que está isso aí? Na parapatologia, no final da terceira linha. Tá certo. O rapóide é ativo com a equipe extrafísica. Olha, a partir do momento em que você começa a fazer assistência e vai desenvolvendo o parapsiquismo, você vai captando ideias que se tem ali. Então, dentro da própria TENEPS, vamos trazer o caso aí da TENEPS, que é mais comum aí para todos nós. Então, você está fazendo ali uma assistência. E daquela assistência que você está fazendo, você quer entender, muitas vezes, o que está se passando ali com o assistido, até o contexto, o paracontexto que aquele assistido está passando naquele determinado momento. Então, a partir disso daqui, você pode ter uma informação para facilitar mais ainda a questão da assistência. Então, na hora que você vai compreendendo cada vez mais o processo da assistência, você vai entrar na assistenciologia, quer dizer, a compreensão, o estudo, a pesquisa sobre a assistência. Então, a partir daí, você vai tendo essa aproximação maior com os amparadores pelo processo da ideia, pelo processo ideativo. Fernando, vamos lá? Eu queria que você aprofundasse um pouco o final da definologia, quando você fala que a questão da recuperação dos cons magnos e incremento da inteligência evolutiva. Você tem alguma experiência, algum exemplo teu para poder falar, assim, para a gente entender melhor essa situação?
Olha, a base toda da tarefa do esclarecimento dentro da conscienciologia, ela visa justamente fazer o quê? Recuperação de cons. Ou seja, quanto mais cons você recupera, mais você vai aumentando a sua inteligência evolutiva. Então, o objetivo é esse. Então, a partir do momento em que você vai recuperando esse cons, vai aumentando a inteligência evolutiva, você está catalisando a própria autoevolução. Então, dentro da minha experiência, que passei dentro da conscienciologia, algumas coisas foram mais impactantes. O primeiro impacto que foi sério para mim foi o ECP1. Para mim, o ECP1 foi o curso que fez até uma mudança mais radical nas coisas. Então, eu fui para o ECP1, eu estava esperando o ECP1, um curso um pouquinho mais aprofundado que o P4, e foi uma impacto-terapia muito grande. Ali, caiu a ficha, recuperei cons sobre a responsabilidade perante a minha evolução e a responsabilidade interassistencial. E a partir daquele momento, ele foi incrementando cada vez mais. Mas o que eu me lembro, assim, para te dar um exemplo disso, certo? Na época que meus professores foram a Marina e a Zenaide, que foram meus professores de ECP1. E eu saí de lá impactado mesmo, saí muito introspectivo e com um senso de responsabilidade por vir muito grande. Obrigado. Por favor, na patologia, página 13, na terceira linha, no final, né, da terceira linha e vai para a quarta linha, gostaria de saber assim, quais as ocorrências, e algumas coisas você até já colocou, mas assim, mais específicas, da impactoterapia serial causada pela frequência incessante de esclarecimentos. Bom, qual a nuance aí dessa frequência? Olha, cada VERPOM, ela traz um impacto ideativo, certo? Porque você não estava pensando naquilo dali, sua ficha cai. Então, a partir do momento em que você começa a frequentar tertúlia, mini tertúlia, certo? Você fazendo aí todos esses cursos que a gente tem, toda hora está aparecendo uma coisa nova. Então, é uma impacto-terapia atrás da outra. Certo? Então, a partir do momento, você vê que praticamente você tem uma ideia nova aqui a cada dia, certo? Então, sim, vem aí a ideia do megafraternismo, certo? A ideia da TENEPS, a ideia da INPEX, aí vai uma série de informações, e a gente não está falando das mais avançadas, né? Que vem sendo lançada aí pelo professor Valdo. Então, a cada dia você está recebendo uma informação nova e aquilo amplia seu conhecimento em relação às bases ideativas que você tinha antes. Aquilo dali é uma impacto-terapia, uma atrás da outra, ou seja, serial. Justamente pela frequência incessante, né, da exposição dessas VERPOMs. Obrigada, viu? Agora, impacto-terapia positiva, né? Que pelo menos te coloca para frente, né? Então, não é aquele impacto que vai deixar a gente traumatizado. Fernando, aqui na página 14, na trinomiologia, você pode falar sobre o segundo trinômio? Trinômio, poder intelectivo, força argumentativa, desassédio ideativo. Conhecimento é um poder muito grande. É aquilo que coloca a pessoa para frente mesmo, é o conhecimento. Então, a inteligência, né? A inteligência que faculta o próprio conhecimento. Quando a pessoa ela tem uma intelectualidade muito grande, ela tem mais facilidade de argumentação. Então, ela aumenta também a força de argumentação dela. Se você colocar nesse poder intelectivo, que aumenta a sua força de argumentação, se você colocar o conteúdo da cosmoética, você vai promover o desassédio, né, da ideia. Então, o que é um desassédio da ideia? A partir do momento que você está com uma ideia equivocada sobre algum assunto, ou que sua ideia é limitada, quando você tem um nível de argumentação esclarecedora muito grande, você pode muito bem fazer com que a pessoa
pelo menos avente a possibilidade daquela compreensão estar equivocada. Então, isso aqui é o processo do desassédio na ideativa. Agora, quanto mais você faz isso, quer dizer, que você exercita isso dentro da assistência, isso fica cada vez mais evidente, cada vez mais forte. Hernande, aqui no ar. Pode falar. Na página 13, tecnologia. A primeira técnica, eu queria que você falasse um pouco sobre ela e também a relação com o verbete. A técnica da associação ideativa desencadeada pela prova da imagística, é isso? Isso, exato. Olha, se você partir do pressuposto que quem deu a dica para que viesse a prova da imagística foi partir dos serenões, então você observa a importância, né, da questão da associação de ideias. Então, a prova de imagística nada mais é do que um exercício até inicial, né, primário, para que a gente comece a desenvolver essa questão da própria associação de ideias. E isso, dentro da questão da Tales, é fundamental, porque muitos esclarecimentos é feito por associação de ideias, por analogia, por comparação. Então, isso desenvolve bastante no professor a questão da didática, né? Então, a associação de ideias ela é fundamental. Tá, ok. Depois também tem a outra técnica, que você fala das técnicas paradidáticas, vem em seguida. Também daqui, as técnicas paradidáticas. Olha, vamos supor, com a técnica da projeção vexaminosa. Isso é uma técnica paradidática. Certo? Se você está ali, o exemplo que nós demos aqui, você está dentro da sua própria tenente, se você está fazendo ali uma assistência, o próprio amparador te explica aquele caso que você está atendendo extrafisicamente, como se fosse uma espécie de estudo de caso, isso também é uma técnica extrafísica, certo? Então, são técnicas paradidáticas. Então, os amparadores utilizam muito disso. Então, às vezes, você está querendo compreender uma coisa e você não consegue dar um nome para aquilo, o amparador te lembra, quer dizer, te reforça na tua aula memória algo que você conhece para você fazer uma analogia. Certo? Então, aquilo que você conhece, ele chega e mostra mais ou menos, naquele momento, lembra daquilo, e você faz uma analogia para você compreender melhor aquilo que você está vivenciando de novo. É uma aproximação, certo? Simples, mas para você ter uma compreensão inicial. Então, tudo isso aqui são 3 exemplos, né, de técnicas paradidáticas. Sim. Agora, uma outra questão. Você é EPICOM de ECP2, de complementário. Você já pensou em estudar as diferenças das técnicas paradidáticas em cada curso? Assim, como sugestão, talvez fosse interessante, né? Não sei se isso está nos seus propósitos também. Olha, eu pesquiso mais isso, na dinâmica da sexta-feira, porque a gente faz uma compilação de dados, né, muito grande, né? Então, nós observamos diversas situações parapsíquicas lá, quer dizer, diversos parafatos, que primeiro eu preciso de saber, né, se aquele parafato é uma realidade ou não. Senão eu tenho que chancelar o parafato. Então, para isso, eu gosto de ver também a percepção dos outros colegas, porque se só foi eu que percebi aquilo dali, aquilo também pode ser uma imaginação minha, certo? Pode ser uma viagem na maionese. Agora, quando tem 3 pessoas percebendo, 3 pessoas ter a mesma imaginação, isso é muito difícil, certo? Então, a primeira coisa que a gente faz é chancelar isso. Depois a gente vai tentar interpretar aquilo que está sendo vivenciado, ou seja, que está sendo percebido. E nessa interpretação é dos amparadores entram para poder te dar algum insight, né, para que você entenda melhor aquilo. Eu estava pesquisando alguma coisa até de retrocognição e eu não estava conseguindo linkar as coisas. E eu tive um insight de uma ligação histórica que eu nunca tinha pensado naquilo, dentro da minha ignorância específica sobre história, e fui pesquisar sobre aquela ligação e de fato existia. Então, isso é uma técnica também que eles fazem, quer dizer, uma dica, né? Um insight que ele te passa para você pesquisar na própria história algo que você desconhecia. Quer dizer, se você achar aquilo que foi passado por você por insight,
provavelmente tem uma ligação, porque você nunca tinha pensado naquilo dali. Então, se você recebeu aquela informação, você vai e acha aquela informação, provavelmente aquela outra que só estava precisando desse link para você entender, provavelmente isso daí é verdadeiro. Isso também é uma técnica que, dentro da questão lá da sexta-feira, eu comecei também a perceber. Agora, também não é fácil não, porque eu não tenho esse desenvolvimento parapsíquico todo, né? E eu ainda tenho uma coisa que eu fico, né, me pegando, né? Isso é uma questão interna minha, né? Então eu quero mesmo um negócio para valer, né? Então eu quero pegar ali o preto no branco e sempre vou atrás de uma outra informação, de uma outra parapercepção para chancelar aquilo que eu estou, pelo menos, levantando como hipótese. Tá ótimo. Você já respondeu, assim, o que eu entendi. Nesse trabalho que você faz às sextas-feiras, você está criando todo um processo de sinalética pessoal para depois partir para o macro, né? Para um processo mais expansivo. Mas muito bom. Obrigada. Vai chegar num determinado ponto em que o processo, quanto mais extrafísico, mais complexo, e quando vai entrando na questão do mental soma, eu não vou ter tanta materialização assim. Então, querer o fato, né, material, palpar o fato. Mas para que eu chegue nesse ponto e tenha uma segurança, eu tenho que começar aqui de baixo. Então é por isso que eu estou tentando, né, traçar uma metodologia para a gente chegar no processo mais avançado. Nós estamos engateando ainda, não chegamos nem a dar os primeiros passinhos de pé. Hernande, ali na página 14, na antagonismologia, você poderia falar sobre o antagonismo, esclarecimento, persuasão? Esse aqui nós até já tocamos já no assunto, né? A questão do esclarecimento, o esclarecimento visa você procurar ver como é que a pessoa está entendendo aquele assunto e você, dentro da tua experiência, certo? Você passar uma informação, um argumento para a pessoa. Então você tenta argumentar e contra-argumentar. A persuasão é você colocar um processo de força naquilo. Então, a intenção da persuasão não é esclarecer, é impor. Certo? Então, a diferença mais séria é essa. Então, todas as técnicas de argumentação não significa que elas são homeostáticas. Certo? Então, o processo mesmo até da argumentação, ele é neutro, porque se você pode ter muito bem uma capacidade argumentativa muito grande, com a intencionalidade desqualificada, e você persuadir, até pela sua força. Se você for uma autoridade no assunto e você quiser impor aquilo que você pensa, você consegue. Tá bom. E lá no paradoxo, você poderia falar sobre o último paradoxo? O paradoxo da emocionalidade equilibrada e ao mesmo tempo acolhedora. Eu tinha posto aqui, porque o Valdo até ele fala muito, né? No processo da emoção, você precisa ser frio, certo? Então eu coloquei a emocionalidade gélida, que era aquela mais fria que se tinha, certo? Mas realmente ficava assim, muito impactante o negócio. Então sugeriram aqui eu colocar a emocionalidade equilibrada. Então, como é que uma pessoa que ela está trabalhando com a questão da ideia e a pessoa interpreta que ela não tem o processo afetivo, ou seja, ela está trabalhando ali com a questão mais fria para você analisar o quadro, se ela é tão fria para analisar, como é que ela consegue ser tão acolhedora para assistir? Isso é um paradoxo, certo? Então, que você não tem aquele processo emocional exacerbado, que as pessoas só acham que só existe rapport, empatia, com emoção totalmente agitada, né? Desequilibrada. Então, o processo emocional mais equilibrado, ele promove uma empatia assistencial mais profunda. Porque você ali tem mais condições, você está mais equilibrado do que o próprio assistido. Então, é o menos doente ajudando o mais doente. E não os dois no mesmo nível de doença tentando se ajudar. Hernande, aqui no ar, Tânia Guimarães. Vamos lá, Tânia. Olha só, na tecnologia... Tecnologia, página... 13. Página 13. A técnica do desassédio é na primeira, segunda, terceira, quarta linha. Desassédio mental somático pela contra-argumentação precisa e irrefutável. Eu não entendi. Fala um pouco... Primeiro,
que é uma contra-argumentação irrefutável? E aí, no caso, você está falando eu comigo mesmo, quer dizer, eu vou fazer o refutável comigo ou com o outro. Como é que é isso? Dá uma ampliada assim, geral, por favor. Bom, então, uma técnica do desassédio mental somático. Então, o que é um assédio mental somático? Então, a pessoa está com uma ideia equivocada sobre alguma coisa, certo? Sim. Então, ela expõe aquela ideia dentro da argumentação dela. Então, se a pessoa, o assistente, ele tem uma clareza nas suas ideias, ela pode muito bem fazer uma contra-argumentação, ou seja, colocar um argumento contrário para que a pessoa analise, certo? Só que de uma forma precisa, de uma forma tão clara que ela derruba aquele argumento logo de cara. Consigo. Quer ver aqui uma ideia totalmente assediada. Agora, o candidato à presidência dos Estados Unidos, ele é contra o aborto e ele estava dizendo que o próprio organismo tem um mecanismo de não permitir a fecundação se for provocada por estudo. Analfabeto em ginossoma, obstetrícia e fisiologia humana. Agora, ele pega aquilo ali para defender uma ideia. Vocês têm que lembrar, nos Estados Unidos tem uma comunidade que acha que a Terra é plana. E tem outra comunidade que acha que os americanos não chegaram à Lua. Agora, isso eu estou trazendo o exemplo. Eu estou trazendo o exemplo aí de uma ideia, de uma série, né? Uma série ideativa. Mental somático. Mental somático. Mental somático. Isso aqui é uma questão, só que eu estou falando mental somático, eu estou falando da ideia, tá certo? Sim. Agora, nesse caso que eu trouxe para o americano, você não precisa de muita argumentação assim, tão precisa e resultado, não. Porque aqui está ali uma ignorância extrema. Agora, para muita gente que tem ele como uma referência, ele está ajudando as pessoas a manter aquilo dali como uma verdade, principalmente um pouco ignorante. Então você tem que chegar para ele e dizer, olha, então se no caso da tua filha, você não vai se preocupar dela ser estuprada porque existe um mecanismo de defesa no próprio. Você acha que existe contra-argumentação irrefutável? Irrefutável? Tem níveis? Tem. Agora eu não sei, no momento assim, eu não sei que... Não, por exemplo, você chega e fala assim, sua mão tem 7 dedos. Eu falo, não, tem 5. Isso é uma argumentação inevitável. E inquestionável, e definitiva, e qualquer coisa que você queira. 5. Esse é um erro. Não é. Contra fatos não há argumentos. Não há argumento, acabou. Uma refutação pode ser feita em cima de fatos, pronto, é irrefutável. Não adianta vocês temarem que minha mão tem 7 dedos. Não tem. 7 dedos é coisa, talvez, do Adélio. Entende? Que eu não sei. Eles chamam que é dedos leves. Isso é outra coisa. Não tem nada a ver com isso. Não existe pessoas que têm 7 dedos? Eu estou falando dessa mão. Eu. É a minha. Aqui, ó. É essa mão que dá banana. Porque a ideia do irrefutável. Para mim, aí quando fala o negócio das mãos. Existe extranumerade de tudo. Aqui, ó. Existe extranumerade de tudo. Existe até aquelas pessoas que têm 2 cabeças. Eu não estou falando um embaixo ou em cima, não. Estou falando as 2 em cima. Gêmeo parasita. Existe. Eu não vi nem filme, professor. Mas o das 6. São os chifópagos. Parasitas também. Pois é, não, e os chifópagos? Como é que é? Hernani, você poderia falar mais para a gente sobre o primeiro paradoxo na página 14? Primeiro paradoxo da força centrífuga energética interassistencial, o excentrismo para promover a força centrífuga aglutinadora. A partir do momento que você tem uma força energética, essa força energética, ela sai de você para fora. Então, ela é centrífuga. E o processo da assistência, você tem que fazer o que? Fazer a aproximação, você tem que fazer uma forma. Então, o excentrismo, ele tem essas 2 coisas.
e, ao mesmo tempo, aquela trazer a pessoa que se considera dele para poder assistir. Então, a primeira fase da assistência é o acolhimento. Então, você acolhe. Então, isso aqui é sentido. Você vai de fora para dentro. Mas você também vai promover o quê? Você vai promover assistência, tanto energética, a energia sai de você para o outro, a ideia sai do seu paracérebro para o outro. Professor Hernandes, por gentileza, fale sobre a técnica do desassédio mental somático pela contra-argumentação precisa e irrefutável. Estão perguntando. Página 13, detalhismo, tecnologia. Estão perguntando agora, chegou agora. Isso aí já é um impacto, né? Na hora que a gente está falando de uma contra-argumentação irrefutável, a partir do momento que ele é uma contra-argumentação irrefutável, você está defendendo alguma ideia. A partir do momento que uma outra pessoa que coloca alguma coisa e você fica sem contra-argumentação, você fica parado, você não tem como falar aquilo ali. Naquele momento, pelo menos, você está perdido. Você não tem alguma outra resposta, alguma outra argumentação para ir contra aquela ideia. Agora, o que precisa fazer a diferença é que a gente está falando aqui em verdade absoluta. Isso é bem diferente. Sou Júnior e gostaria de saber de que modo o evoluciólogo atuaria no planejamento de uma ressoma de uma CONSREL, ou seria apenas pela afinidade que a CONSREL possui com o grupo Karma? Poderia o professor explicar um pouco o processo? Ô, Hernandes, o professor aqui hoje é você. Olha, eu tenho pelo menos alguma hipótese também sobre isso. Você pode interpretar isso de diversas formas. Existem determinadas CONSRELs e a própria presença delas dentro da questão da assistência que ela precisa receber, ela vai ajudar muitas outras pessoas também. Então, a partir do momento que a gente tem um nível de convivência, você, naquele nível de convivência, você vai observar uma gama de consciência em determinados níveis de evolução, essa diferença de nível de evolução é que permite o crescimento dentro daquilo que a gente chama de interassistência. Então, a partir do momento que uma CONSREL tem e eu vou ali assistir aquela CONSREL, eu vou deixar manifestar, certo, na minha intraconsciencialidade, determinados tratores que podem muito bem estar assentados pela falta da presença daquela CONSREL. Então, a gente não pode chegar e estar eliminando determinadas consciências do processo evolutivo, porque isso também serve do aprendizado para o próprio outro. Então, é uma troca entre assistido e assistente. Agora, como os orientadores evolutivos trabalham dessa forma, aí eu repasso a palavra para o outro professor, que é o professor Valdo. Eu não tenho essa experiência, esses contatos com os orientadores evolutivos. Vamos estudar o assunto, que é complexo. Na quinta linha da parafatologia, você pode aprofundar a parapreceptoria evolutiva. Quinta linha da parapatologia. Isso é de Portugal, tá? Diretamente para você. A parapreceptoria evolutiva. A parapreceptoria evolutiva, a maior parte aqui é feita pelos próprios amparadores. Então, o seu amparador, o meu amparador, ele vai fazer o quê? Vai fazer ali uma espécie de esclarecimento nosso, visando a nossa evolução. Então, a partir do momento em que a gente está dentro do processo da assistência e também da autopesquisa, da autoinvestigação, os próprios amparadores começam, através da paradidática, dar insights para a sua autopesquisa e para a sua autossuperação. Então, o processo da paraperceptoria é isso. Você também pode ser um paraperceptor, certo? Então, você pode se projetar e fazer esclarecimento fora do corpo. Certo? Agora, a paraperceptoria você tem que ver se você vai ser um paraperceptor ou se você vai receber assistência. No meu caso, a maior parte da experiência que eu tenho é eu sendo assistido pelos amparadores. Estou com algumas ideias para escrever um livro
e no momento estou escrevendo um artigo conscienciológico. Gostaria de saber se cada veículo holossomático pode trazer marcas paragenéticas. O senhor acha que vale a pena escrever sobre esse assunto? Sim. Cada veículo de manifestação pode influir na memória, na lucidez, na lembrança da pessoa e tudo mais, não há dúvida. Ao processo emocional, mental somático, energético, de ação, e por aí vai. Sobre o verbete do dicionário, poderia ampliar mais, por favor, a questão do escriba antigo, escritor moderno em argumentação? Monarquia, escriba e artista têm profunda relação seriexológica? Sem dúvida. No epicentrismo tarístico neoverpônico, onde entraria o autodidatismo como um potencial desencadeador tarístico? Olha, o epicentrismo tarístico neoverpônico é do professor que está aqui. Estão perguntando onde entraria o autodidatismo como potencial desencadeador tarístico. Olha, a maior questão do próprio autodidatismo é a questão do autoexemplo. Então, a coisa que mais, a força de esclarecimento maior está na questão do próprio exemplarismo pessoal. Então, eu acho que é por aí. Hernande, aqui no ar. Vamos lá. Isso. Na página 13, na parafatologia, você pode esclarecer um pouco mais ali o último item da parafatologia, que é a hiperativação paracerebral. Pela assistência esclarecedora contínua. Isso. A partir do momento em que você está fazendo, que você mesmo está estudando, o que é que você está fazendo? Você está fazendo uma ativação cerebral. A partir do momento que você está fazendo assistência multidimensional, você está fazendo uma hiperativação do paracérebro. Certo? Então, a partir do momento em que você está fazendo uma TARES, você está trabalhando na sua questão do próprio paracérebro. Por quê? Porque você está trabalhando com conteúdos do seu curso intermissivo. Então, você está trabalhando com a holomemória. Então, você está ativando a essência, certo, da sua intraconsciencialidade, que é a sua holomemória. Como é que você vê a relação disso com a recuperação de cons e também com o processo da INVEX também? A questão da recuperação de cons até já foi tocado no assunto. Se você começa a fazer o esclarecimento, você trabalhando com matares, trabalhando com a questão dos próprios conceitos da conscienciologia, o que você está fazendo nada mais é do que recuperar cons e ajudar os outros a recuperar esses cons. Se a pessoa consegue fazer isso mais precocemente, ela pode entrar, né, no processo, na técnica, né, da INVEX. Ok. E uma segunda questão, na página 14, politicologia. Sim. O último item, a democracia pura aplicada a TARES gratuita. Como assim? O que quer dizer? Bom, a questão da TARES gratuita, nada mais do que democrático, do exemplo de democracia você tem através disso. Você não está cobrando nada. Se você estiver cobrando alguma coisa que a pessoa não possa pagar, você já está fazendo alguma acepção. Certo? Então, a partir do momento que você coloca coisa gratuita, ninguém tem a desculpa, certo? A não ser de que ela não quer. Então, isso é o processo mais democrático. E você não vai forçar, você está respeitando o nível de vontade da pessoa. Mas você está tirando todos os outros impeditivos que vão além da própria vontade dela. Entendi. O que é de mais democrático, né? Ele exatamente. Você ofereceu tudo aberto ali. Entendi. Obrigado. Hernande? Pode ir lá. Na página 14, eu não sei se você já falou isso, porque eu dei uma saída e voltei, pode ser que tenha falado, mas tudo bem. Efeitologia. São duas situações aqui. Os efeitos colaterais negativos da impactoterapia tarística inoportuna. E a última também, efeito antiassistencial da pusilanimidade ideativa. Entender melhor, se puder expandir. Bom, esse primeiro aqui eu realmente já falei, mas aí a gente repete. A questão da impactoterapia, a ideia nova, ela provoca impacto. Então, se você tem a finalidade de assistir o outro, você vai ver qual é a melhor hora, o melhor local,
certo? E o melhor contexto para você chegar e estar abordando uma pessoa, porque você precisa de esclarecer mais ali a própria pessoa. Então, se você vai abordar, se você está limitado no tempo, ou o contexto não é adequado, você pode muito bem não ter o tempo suficiente para você esclarecer a pessoa, e a pessoa sair de lá mais confusa do que já estava antes com as ideias equivocadas que ela tinha. Então, essa impactoterapia, ela vai ter um efeito colateral que não é positivo. Tá certo? Seria a questão do discernimento no momento oportuno, não? Exatamente isso. Vamos supor, uma pessoa te encontra aqui no banheiro e aí te faz uma pergunta que ela está num conflito muito grande. E você tem um compromisso ali. O local não é adequado, que o banheiro não é o local mais adequado para você estar fazendo tais. Tá certo? Muitas vezes você tem que fazer um desassédio. Aquele ambiente não está adequado para o desassédio. Você não vai ter o tempo, a cronêmica suficiente para você aprofundar naquilo. Então você chega para a pessoa e diz, olha, a gente pode conversar isso aí depois, com uma questão com mais calma, num ambiente melhor, certo? Então, muitas vezes eu sou abordado com itinerância ou mesmo num determinado intervalo, na hora que a pessoa traz o assunto, eu digo, olha, esse assunto, esse contexto não é mais adequado para ser trabalhado com uma pessoa só, num ambiente fora de um set consciencioterápico. Então, esse assunto é mais adequado na consciencioterapia. Esse assunto é mais adequado num curso de campo, tá certo? Então, a gente, com a experiência e com a vontade de pelo menos assistir, a gente vai tentando acertar um pouco mais. Então, a gente precisa de começar a se tocar que não é só você responder o que você pensa sobre o assunto, sem questionar se o ambiente, a hora e o contexto é mais adequado. Entendi. Tá certo? E o último aqui, o efeito antiassistencial da pusilanimidade ideativa. Muitas vezes a gente tem uma oportunidade enorme para chegar e falar sobre um determinado assunto. E a covardia da pessoa de abordar aquele assunto, seja por que motivo for, ela perde uma oportunidade muito grande e o efeito que teve ali foi um efeito antiassistencial. O que nós estamos falando aqui de TARES, nós estamos falando em docência, principalmente docência conscienciológica. Então, se você está dentro de uma palestra pública, você está em sala de aula e você tem determinados assuntos que você fique cheio de dedo para você tocar e você passe por cima de determinado assunto, ao invés de você esclarecer, você está tendo pusilanimidade de você se posicionar perante uma determinada ideia. Aquilo dali não é assistencial, é anti-assistencial. Aquilo dali é anti-exemplarismo. Seria bem aquilo que o Chovaldo fala, que se veio para você agir, né? Se caiu no teu colo para assistir, né? Porque às vezes a pessoa não quer, não vou meter o meu dedo nessa... É mais ou menos isso que está dizendo ou não? Olha, isso aí é um exemplo, né, que você está dando, né? Mas tem diversos outros. Porque tem determinados assuntos que a gente tende a evitar, certo? Muitas vezes a pessoa evita o assunto por ignorância, mas muitas vezes a gente evita o assunto porque a gente não quer se indispor, certo? Quer ficar na média com as pessoas sobre aquilo. Você vê que que eu te perguntei, agora que me veio a cabeça, um está ligado ao outro, né? O cara fala na hora errada e o outro na hora certa ele não fala, né? Olha, quer ver que um exemplo típico. Eu recebi uma vez uma pessoa que foi até em consciência terapia. A pessoa trouxe um assunto que ela tinha ido no centro espírita com a sessão de psicografia 3 vezes, porque tinha perdido o filho. E dentro do contexto que estava envolvido, o adolescente morreu por um acidente provocado pelo próprio pai. Mas ela estava usando aquilo dali contra o pai, porque eles estavam com um problema de crise no casamento. Mas no centro espírita, ninguém tocou no assunto da imaturidade dela. Certo? Que era justamente utilizar aquele momento que o pai estava vulnerável, porque foi o pai que provocou aquilo no filho, mas ninguém tocou no assunto. Quando ela foi para a consciência terapia, que ela foi pela primeira sessão, quando ela já escutou isso, diz, olha, se você tem alguma dúvida que seu filho está vivo, você tem certeza que a mensagem que foi passada por ele tem algum indício? Tem. Eu cheguei assim, então por que você foi atrás de 3 mensagens? Agora vamos para o que interessa. O que é que está sendo feito com isso?
Aí, quando ela foi contar, disse, olha, você não pode utilizar da morte do teu filho para você atingir o teu marido, certo? Para jogar ele para baixo, porque aí você está fazendo uma desassistência muito grande. Aí nós mostramos todo o processo egóico utilizando do próprio filho, da morte do filho, para fazer aquilo. No centro espírita, ninguém tinha falado sobre aquilo também, certo? Então, isso é esclarecimento. A pessoa não quis mais saber, nem voltou mais, certo? Então, muitas vezes, dentro do próprio centro espírita, alguém já devia ter pescado aquilo dali, que não é possível, a não ser que não tenha parapsiquismo nenhum na coisa. Mas ninguém tocou no assunto, porque aí você não pode estar esclarecendo, porque por que é que eu vou dizer a verdade, né? Não é aquele negócio, né? Se Jesus Cristo, né? Não agradou todo mundo. Não agradou a todo mundo, tá certo? Então, isso aí é anti-assistencial, isso é pusilanimidade, porque eu não estava ali para atingir a pessoa, certo? Você estava ali para esclarecer a pessoa, principalmente para assistência à consciência. Fernando, por favor, na página 15, catalisação, poderia aprofundar o 9º item, didaxia? Didaxia. Usar o holossoma enquanto escola tarística multidimensional. Quem é que esclarece? Certo? É a consciência. Então, se você está aqui nessa dimensão, você está com o seu paracérebro. Se você está extrafisicamente, você está com o seu paracérebro. No seu paracérebro está a sua holomemória. Então, aonde você estiver, você pode fazer esclarecimento. Então, uma consciência, ela é um assistente, certo? Em qualquer dimensão. Então, nós somos assistentes ambulantes. Aonde a gente vai, a gente pode fazer assistência, porque a gente carrega, certo, a nossa bagagem. O importante é ter lucidez. A única coisa que talvez pega é a questão da lucidez. Obrigada. E, na verdade, mais uma pergunta. No 18º item, também da catalisação, só que agora na página 16, que seria a questão da reflexão. Quando esse homem de questionamento ele se torna inócuo e contraproducente, como é que a gente lida com isso? Porque um dos primeiros pontos é a própria questão da autoconfiança. Quando se questionar demais, abala muito toda a certeza, as convicções. Bom, olha, aqui a questão é o seguinte, o que move a pesquisa não é a resposta, né? É a pergunta, né? Então, quando uma pessoa ela quer fazer autopesquisa ou quer fazer heteropesquisa, ela tem que partir do aprofundamento cada vez maior da pergunta que ela faz. Se chegar num limite que aquilo dali está improdutivo, aquilo pode ser improdutivo pela limitação da própria pessoa, uma limitação de conhecimento, pode ser uma limitação emocional ou qualquer outro tipo de limitação. Se chegou nesse ponto, a pessoa deve, pelo menos, esperar chegar à maturidade, à experiência, para ela voltar àquela pergunta. Se está achando que está sendo inócuo, então não está valendo a pena. Então, a pessoa bateu no teto, certo? Ou no teto emocional para aguentar, ou no teto intelectivo, de recuperação de consciência para ela. Então, se for improdutivo, eu acho que a pessoa ali é o teto, naquele momento para ela, que ela deve retomar depois. Hernande, por gentileza, podia ampliar para nós o único item da neossinapsologia, a catálise da gênese neosináptica promovida pela carga sucessiva de neoinformações. Como é que uma sinapse ela se desenvolve? Certo? Então, se desenvolve a partir do próprio estímulo, né? Dos neurônios e das conexões. Então, cada pensamento que a gente vai fazendo e cada informação que a gente vai obtendo, a gente vai estar fazendo mais conexão sináptica. A partir do momento em que a gente tem uma carga sucessiva de informações novas, a gente também está impondo ali uma aceleração maior na formação de neossinapses, formação de sinapses novas. Não sei se informei ou se foi redundante aqui a explicação.
Pediria também para examinar na página 13, na fatologia, na 8ª linha de baixo para cima, a habilidade na mediação dialética aplicada à teática do epicentrismo mental somático. Habilidade na mediação dialética aplicada à técnica do epicentrismo mental somático. Então, vamos pegar aqui o exemplo, aqui o tertuliário. Então, se o professor Valdo, aqui, que é o que media aqui esse debate todo de ideias, certo? Se ele não tivesse esse tipo de habilidade, ele não fazia simplesmente até um desassédio mental somático. Então, aqui o epicentro desse debate, nesse caso aqui, é o professor Valdo, certo? Então, aqui a pessoa precisa ter habilidade nesse debate, tá certo? Não é só uma questão da pessoa ter conhecimento, é a pessoa saber mediar ideias, certo? Isso aí já é uma coisa mais que eu faço mais aqui é escutar. Já é uma mediação, que é o processo inicial de um debate é pelo menos escutar. Observa que eu escuto mais do que falo, né? Agora, até nas mesas que a gente tem, né, aí, das jornadas, sempre tem uma mesa e tem um mediador, né? Então, ali também já está desenvolvendo a questão da mediação dialética, né, que você vai ter um debate. Muitas vezes, né, nessas jornadas, existe a apresentação do próprio professor, certo? Aqui não existe apresentação, aqui existe um lançamento da ideia e você tem uma discussão sobre a ideia. Então, esse detalhe dialético, ele é mais forte aqui do que numa apresentação. Nessa questão de discussão, eles têm razão de ter falado tanto do Tesla. Tesla era um físico. E eles falaram que ele era doido, que era isso, que era aquilo. Agora, por quê? Uma das ideias dele é o seguinte, isso aqui que é a afirmação. No dia em que a ciência começar a estudar os fenômenos não físicos, fará mais progresso numa só década do que em todos os séculos anteriores de sua existência. Isso é o cara que mexia com a eletricidade. O povo não fala desse pensamento dele de jeito nenhum. Vocês estão entendendo? Eu vou ler de novo. No dia em que a ciência começar a estudar os fenômenos não físicos, fará mais progresso numa só década do que em todos os séculos anteriores de sua existência. A ciência não estuda a consciência, o negócio todo é esse. Estuda eles mesmos. Quem é que falou isso? Mas não é o máximo, Tesla. E eles acharam que ele era doido, que é isso, que é aquilo. Agora, um dos maiores, Tesla. Professor. Há uma esperança para a aeronautica, né? Então, não é incrível isso aqui? Eu queria entender um pouquinho melhor essa questão do campo dentro do tertuliário. Há uns 2 minutos atrás eu senti muita energia descendo e aquela sinalética de ectoplasmia no ouvido direito. Houve alguma alteração aqui no campo? Aí com você, né? Não, mas o negócio é seu particular. Ah, tá. Não, aqui há alterações muita permanentemente, o tempo todo. Mas muita. aí perto de você tem muita energia, estão mexendo aí com o processo. Ah, então é isso. Uma outra coisa, aqueles 5 da canção estão aí rodando. Estão trabalhando aqui hoje. Eu vi que estava trabalhando lá fora, no jardim, mexendo com energia. Agora estão trabalhando aqui. Pode ser que eles tenham mexido em tirar a energia da natureza para trazer para cá. Tá muito eu não sei bem. Está muito aqui. É. Fernando, página 14 de nomeologia, de último binômio, independência, autonomia, tarística. Pode falar mais sobre isso? O binômio independência, autonomia tarística. A partir do momento em que a pessoa tem mais independência, certo? Independência em relação a instituições, independência em relação até familiar, de grupos, ela tem mais autonomia de fazer o esclarecimento. Então, a pessoa ela não fica tão pusilânime como nós vimos ali na pergunta lá, né, um pouquinho aí atrás. Então, quanto mais a pessoa ela tem essa independência, mais ela tem liberdade de se expressar. Hernande, na página 13, tecnologia, terceira linha. A técnica do desbloqueio paracerebral através do arco voltaico crânio-chacral. Poderia aprofundar, mas a partir do ponto de vista da parafisiologia?
Bom, a partir, se você chega e está trabalhando está fazendo um tipo de assistência, no trabalho energético mais intenso, você vai fazer a promoção do arco voltaico visando o quê? O desbloqueio crânio-chacral, tá certo? Porque você vai fazer ali mais como se fosse mais uma soltura, mais da parte cerebral, da sinapse, tudo isso. Você fazendo isso extrafisicamente, você tem um desbloqueio paracerebral. Então, isso aí é a base para que você promova o esclarecimento. Porque se você vai fazer um esclarecimento, mas se há um bloqueio neuronial ou cerebral, a pessoa vai ter dificuldade, a consciência ou o assistido vai ter uma dificuldade porque ele está com bloqueio ali naquele momento. Então, talvez o primeiro passo aí mais importante é você fazer uma assistência energética para depois você fazer uma assistência de esclarecimento. Então, antes de tudo, o epicentro tarístico, ele precisa de ser um epicentro energético. O epicentro energético é aquele que mais sustenta campo de energia. Um professor de CP2, um professor de acoplamentar. Mas, a partir do momento que você vai crescendo nisso, você depois vai chegando no epicentrismo de esclarecimento, no epicentrismo mais mental somático. Mas o epicentrismo mental somático, ele requer que você tenha como base o epicentrismo energético. Certo? Então é por isso que você trabalha com as duas coisas. É a conexão mental-soma-holochakra. Professor Valdo, sim, no verbete do dicionário, ali, não sei se você já falou na terceira linha, como é difícil saber adaptar as realidades às personalidades. Você poderia aprofundar, caso não tenha aprofundado ainda? Porque o problema nosso é o seguinte: nós temos uma série de trabalho para fazer na vida. Cada pessoa reage de uma maneira diferente perante os fatos e perante as ações, seja humanas ou seja intraconscienciais. Então é difícil você fazer a adaptação dessas realidades. Para isso, o que a gente precisa, antes de mais nada, é estudar bem o perfil de cada pessoa com quem a gente trabalha. Os voluntários que nós estamos morejando, funcionando com eles, para colocar vamos dizer, aquele jeitão da pessoa, aquela tendência que ela tem, aquilo que foi acumulação da experiência dela de muitas vidas, colocar aquilo exatamente de acordo com o que ela vai desempenhar. Então, esse perfil bem adaptado é uma das coisas mais difíceis que nós temos. Agora, todo líder que trabalha em alguma coisa, ele tem que saber, então, escolher os voluntários, seus assessores, os seus colegas de trabalho, entende? Os seus colaboradores. Então, é muito importante o processo de adaptação, é o que nós estamos falando aqui. Caiu como uma luva para ela, é assim que eu começo a falar. Assim sobrevém a adaptação exata do objeto, assunto ou circunstância evolutiva em relação à pessoa. Contudo, com o homem é difícil saber adaptar as realidades às personalidades. Importa, sobretudo, nesse mistério, empregar o máximo de autodiscernimento por meio da convivialidade prolongada e sadia, capaz de permitir o entendimento da personalidade sob análise, sempre um micro-universo complexo, poliédrico e, não raro, surpreendente. De modo que nós temos que estudar tudo, a adaptação da pessoa ao trabalho. Eu mesmo já falei, por exemplo, vocês acham que eu, com a minha inspiração e dos amparadores, escolhemos o Loche direitinho para trabalhar com a programação existencial? Veja bem o jeito. Ele se dá bem. Eu perguntei para ele essa semana se ele estava se sentindo bem. Ele falou que sim. Isso é só saber escolher. Agora, tem coisa que a gente sabe escolher assim, por causa do parapsiquismo, né? Então isso também pesa na balança. Por exemplo, eu trabalho com o Pedro porque eu sei dos processos dele no passado. Então, eu sei que ele mexe com as palavras. Então, tem que dar um jeito de fazer ele, né, reenriquecer o contexto.
Entendeu? Fazer reenriquecimento. Então. Aí cada um. Assim eu tenho feito aí com um monte de gente aqui que trabalha comigo. Por exemplo, você acha que eu sou bobo? A hora que eu vi que tinha um que era colaborador direto do Zéfiro. Então eu vou, aí eu chamo quem? Eu chamo lá o Ever, vem cá, escuta aqui. É o jeito. Então o problema, eu estou só lembrando a vocês, a escolha desses trafores, tendências e talentos especialíssimos das pessoas, isso pode ser feito de uma maneira mais avançada através do parapsiquismo, de retrocognição e de estudo multidimensional. A parapsicologia, nesse caso, é importantíssima para você poder... É terrivelmente importante, terrível. Agora, tudo isso é surpreendente, né? O que nós estamos falando ali, que as pessoas são surpreendentes. Isso é que você pode chamar de banco de talentos conscienciais. Né? É o banco de talentos, pois é. O banco de talentos que a gente procura é o banco de dados da interconsciencial, ou seja, aquele que é do micro-universo das pessoas. Então é muito importante levar isso em consideração. Agora, ó, Alvendo Betógrafo. Na parafatologia, página 13, quinta linha, o senhor poderia ampliar o domínio energético a partir do coronochakra? O domínio energético a partir do coronochakra é quando a pessoa já chegou a ter um nível de discernimento, certo? E de vontade para que ela domine todo o processo do próprio holossoma. Então, aqui, nesse caso, a pessoa já está chegando ao que se chama de parapsiquismo mental somático ou ideativo. Né? Escuta só, é outra pessoa, chegou tudo junto, tá? Vamos ver até o fim. Observa, explica tudo se for preciso. Professor Hernani, poderia explicar o domínio energético a partir do coronochakra, na quinta linha da parafatologia? Quando o professor passa as informações para o aluno, sem gerar questionamentos, não poderia gerar dependência de análise do aluno ao professor? Olha, sem gerar questionamento, realmente aí, ou a pessoa, quer dizer, o assistido, ele não questiona, ele tem uma posição mais passiva, certo? Ou o assistente, ele é mais persuasivo. Então tem que analisar qual que é dos dois casos aí que está envolvido, porque se não houver questionamento, não vai haver discernimento. Então, questionar é importantíssimo. Agora, na hora que a gente está falando de um argumento, de uma contra-argumentação que seja inquestionável, é quando o nível de esclarecimento ele é muito profundo e que a pessoa ali, pelo menos, sanou a dúvida dela. Professor Walter, aqui. Quando a gente está assim na tertúlia e a gente lembra de uma pessoa, essa pessoa pode estar sendo assistida? Pode estar indo assim um pseudópodo de energia para que ela... Sempre que você pensa, você pode entrar, fazer uma evocação, às vezes tem contato com a outra consciência. Isso é inevitável, faz parte. Mas não é só na tertúlia, não. Em qualquer lugar, qualquer hora, de qualquer jeito. Tudo isso pode. A vida é feita por inter-relações incessantes. Verdade. Na fatologia, segunda linha, você colocou a força pensencial mental somática. É pensencial mesmo ou é presencial? Isso aqui é presencial, aqui está errado. Eu pensei que força fosse de presencial. Eu já estava devaneando aqui, eu achei que era uma força pensencial de pensênio. Força presencial mesmo, aqui está errado. Então tá bom. Aonde que é? Na fatologia, segunda linha, a força presencial mental. Mas não faz sentido falar em força pensencial, pensênica, não? Força pensênica, né? Mas é presencial mesmo. Tá bom. Então, a força presencial energética, a gente já conhece, né? A pessoa chega, ela tem, né? Aquela, você vê, né? A pessoa tá, ela marca, né? Presença onde ela está, né? E a mental somática na questão de ideia. Na hora que a pessoa chega mesmo, aquilo ali, o nível de debate, ele eleva, ele aumenta.
O questionamento, principalmente. A gente estava falando a questão do banco, né, do banco aí de potenciais, né? Então, se a gente for observar aqui na página 13, né, na fatologia, ali na terceira linha de baixo para cima, eu coloquei aqui a União Internacional de Escritores da Conscienciologia, a Unescom, enquanto banco de epicentros tarísticos gersônicos. Certo? A inspiração que eu tive de colocar aí é que os próprios amparadores estão observando justamente essas obras nossas e servir justamente de banco de dados nosso dentro da nossa ficha evolutiva, para que nos próximos trabalhos que se tenha, você vá alocando pessoas, né, do jeito que o professor Walter estava colocando, ou seja, colocar aqui a PEX, né, colocar o Loche, falou aí a questão do próprio Pedro, porque você conhece a ficha evolutiva da pessoa e sabe, né, alocar os recursos conscienciais dentro do processo da interassistencialidade policármica. O homem certo, no lugar certo, na hora certa, tudo certo. Professor Hernandes, sim. Aqui na página 15, quando a Rosa fez a pergunta a respeito e que você corrigiu, força presencial mental somática, faz um contraponto, claro que positivo, e aqui em cima de 14ª questão, melifluidade. Então, esse megatrafar está no oposto da força presencial mental somática, sim? Exatamente. Ali, a melifluidade é aquela questão da pessoa ter aquela doçura de falar, certo? E aquilo dali nada mais é do que um tipo, né, que a pessoa faz para estar pelo menos envolvendo as pessoas emocionalmente. E muitas vezes a questão do desassédio, você precisa ter força de energia naquilo que você está falando. Sim. Então, na hora que está falando na força energética de esclarecimento, nós não estamos falando de persuasão. Mas também se ficar naquele negocinho de fazer catequese, naquela fala mansa, certo? Muitas vezes isso aqui mostra que a pessoa também tem falta de presença. De presença, é. Mas a gente também observa, veja se eu estou pensionizando correto, que existem representantes aí de diversas religiões que têm uma força presencial e que têm força no laringo, mas estão catequizando também. Tem, não é? Exatamente isso. Olha, a questão da catequese não é uma questão de posicionamento, e sim de intencionalidade, né? Sim. Então, qual é o teu objetivo? O teu objetivo é catequizar ali as pessoas, você arregimentar pessoas para o seu grupo, certo? Ou você está tentando esclarecer? Isso. Então é diferente, porque o esclarecimento, ele visa você deixar a pessoa liberta, certo? Promover a liberdade da pessoa. Então, se eu estou fazendo um tipo de esclarecimento para tirar a pessoa de uma religião e colocar em outra, certo? Isso aí não é esclarecimento. Esclarecimento visa a libertação da consciência. Sim. Muito obrigada. Hernandes, não sei se você já comentou na página 12, a citaciologia. Se a princípio a ideia não é absurda, então não há esperança para ela. Qual a principal visão que você tirou daqui dessa citação? Primeiro impacto que a gente tem com uma ideia nova, quando nós não temos vivência, certo, no nosso, e também não tivemos vivência, e nós não guardamos na nossa aula memória aquele assunto, aquela ideia ela parece para a gente absurda, porque a gente não vivencia aquilo, certo? Então, aquilo dá um impacto. Só a ficha vai caindo depois, certo? Quando a ficha cai imediatamente, você tem uma recuperação de consciência. Mas muitas ideias novas, no momento, ela parece estranha, né? Aquilo.
Porque falta vivência para aquilo dali. Tá certo? Então eu escolhi, né, essa citação aqui justamente para colocar, para dar essa ideia aqui mesmo. Porque pareceria para mim, se a princípio a ideia não é absurda, então há uma esperança para ela, né? Seria o mais lógico. Olha, pelo que eu entendi, posso interferir? Eu também fiquei pensando sobre isso, mas assim, é porque senão passa batido. Se não te causa nenhum impacto, aquilo não entra em você, passa batido, não tem esperança para você. Eu até colocaria também, se a princípio a ideia é absurda, então é interessante de investigá-la. Não, exato. É o seguinte, toda ideia não é para você chegar e assumir aquela ideia ali como uma verdade. Você tem que chegar e fazer seus questionamentos e você também partir para a tua prática. Você tem que ter uma vivência. Senão, o que é que vai acontecer? Você está aceitando. Aquilo é uma dogmatização. Então, agora, a partir do momento que você está tendo uma ideia nova, isso aqui é o processo da impacto-terapia. Certo? Aquilo dali que te causa um determinado impacto. E de primeira coisa assim, parece ali absurdo. Pode parecer, né? Certo? Fernando, há uma outra frase que eu não sei de quem é, que é: se queres imaginar o futuro, imagina o impossível. Então está um pouco relacionado com isso. Se queres imaginar o futuro, imagina o impossível, porque se imaginarmos algo possível, então é porque já há em algum sítio, não é? Nem que seja no extrafísico. Muito bom. Você poderia reforçar também, se já não foi reforçada ali, a teoria da aceleração evolutiva na página 13, teoriologia, né? Está teoriologia. Teoria da aceleração evolutiva através dos neoconstructos. Só reforçar a ideia. A partir do momento aqui que você vai formando novos conceitos, você vai entendendo em maior profundidade essas ideias novas, você está fazendo o quê? Você está catalisando o seu processo evolutivo, né? Certo? Então é por isso que a gente está falando da teoria da aceleração evolutiva através desses neoconceitos, né? Dessas neoinformações que a ficha caindo, né? E a gente compreendendo, né? Porque o que é evolução? Evolução é você sair da simplicidade para uma coisa mais complexa, harmônica, né? Tá certo? Então aqui, para você acelerar a própria evolução, você tem que fazer o quê? Uma construção de ideias novas. Então a catálise evolutiva é por aí. Nesse caso, o epicentro tarístico, ele reforça essa questão do neoconstructo. Ele é um agente promotor, certo? O que é que ele vai fazer? Ele vai trazer a ideia nova, ele vai trazer, através da sua experiência, da sua didática, a argumentação necessária para ampliar a compreensão daquela ideia nova. Isso não garante que a pessoa vá compreender aquilo que está se falando, certo? Mas ele é o agente promotor, ele é o veículo da informação e o agente da explicação para facilitar a compreensão daquela ideia. Tá certo? Então, nesse caso aqui, a ficha vai cair no próprio assistido. É por isso que você vai dar uma aula para 40 pessoas, cada pessoa vai entender num nível de profundidade diferente do outro. E tem pessoas que não vai admitir aquilo que foi falado. Acho que aqui também fica forte a conexão do verbete com o verbete dicionário na questão de adaptaciologia, né? A adaptação do intermissivista é geralmente criar esse neoconstructo, né? Trabalhar em cima desses neoconstructos, em cima das ideias intermissivistas também, né? Você primeiro pega uma ideia nova como se ela fosse passível, né, de ser verdadeira, como uma hipótese, e você vai atrás. Agora, se é alguma coisa que você já teve uma experiência mínima, para você já fica mais fácil você entender. Quando não tem experiência, você admita como hipótese. Então, esse caso da Anna Sullivan, que foi trazido. Então, na hora que foi aventado a hipótese dela ser serenona. Da Ellen Keller, tá chamando? Da Ellen Keller. Então, foi aventada a hipótese. Então, você vai depois elencar, dentro do seu universo de experiência,
quais são as evidências que de fato levem à hipótese dela ser uma serenona e as evidências contrárias dela não ser. E depois você faz um cotejo dessas evidências e você chega à sua conclusão. Fernandes, página 15, por favor, ali na sua última listagem, catalisação, o item número 9. Gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre a didaxia. Essa questão aqui já foi até perguntada aqui, a questão do holossoma enquanto escola tarística multidimensional. Isso. Então, você tem a predisposição para onde você for, e se o contexto permitir, você ser um agente esclarecedor? Isso é que é a importância. Então, a partir do momento que a gente é um tenepsista, você chega, já tem 10 anos de teneps, aonde você vai, você está ali atento à questão da própria assistência que você está fazendo. Aí vai chegar no que já foi apresentado do tenepsista 24 horas. Mas você também pode ser um agente tarístico 24 horas. Multidimensional. Então, aonde você for, você pode promover informação. Esse é o link também com o verbete do dicionário, capacidade de adaptação e promoção dessa. Isto é, disponibilidade, intencionalidade e prioridade. Sr. Valdo, vendo o busto da Helen Keller aqui, né, na tertúlia, 1968, a dessoma dela, também a questão desses estadunidenses extrafísicos que vieram aí para visitar, a gente percebe que os Estados Unidos, hoje, ele tem um Grey People, tem muitas questões bélicas e negativas, mas, por outro lado, também surgiu muita coisa boa, né, dentro do processo estadunidense também. Achei esse sincronismo, né, a gente está falando aqui da Helen Keller, né, da capacidade dela como... Da Helen Keller ser uma serenona pegou, né? Muita gente. Eu já falei, por exemplo, sobre a hipótese de você ser um serenão. Não pegou tanto. Não. Já com ela pegou bem. Essa não colou então a gente tem que arranjar os temas que podem atrair mais a turma para fazer camuflagem, pesquisa. Né? Professor, afinal, o Rio Grande do Sul, para separar de São Paulo, precisa de um serenão do Brasil, né? Para separar do Brasil, precisa de um serenão. Nesse foco, professor, da questão estadunidense, muitas coisas surgiram dos Estados Unidos em termos até de processos positivos para a humanidade, né? Mas tem muita coisa negativa também. Agora, o que a gente tem que ver é que a música, a lead da música, que é a melodia básica dela, fundamental, é dessa Comunex lá, avançada. Isso é que é o mais importante da história, não é o processo americano. É o problema da música em si. E uma música popular, uma música que saiu em 62, em 2008 ainda tem relançamento dela, negócio muito sério. E uma musiquinha que praticamente, que eles fizeram, praticamente para adolescente, quase. É gente jovem. Ela é impressionante o problema, se você for pensar em uma música popular, não é uma música clássica. Zéfiro tem alguma coisa a ver com isso, não? Não. Porque ele já estava aqui, eu sei. Zé tem, porque ele é que está acompanhando isso, eu também, né? Agora, quem viveu essa música, a história toda, desde que saiu dos Estados Unidos, fui eu, né? Uma opção de coisa. Será que essa Comunex está descrita nos Estados Unidos? Ou não dá pra... Não, pelo que eu vi, não está, não. Era das antigas, de alta evolução, isso aí. Agora, outra coisa, são 5. Só um que eu vi que é americano, que eu falei que está gente americano. Professor, agora... Mas isso, eu não sei o resto. Esse que é americano, essa Consex, ela tem afinidade com a Helen Keller, você sabe disso ou não? Não, eu não sei. O povo já perguntou isso aí também. Eu não sei se tem alguma coisa que ver. Mas deixa eu entender, essa Consex, ela está ligada com a música, não é isso que o senhor falou? Eu não estava aqui no dia. Não, ela está ligada com a Comunex. Esse povo, eles apareceram aqui da Comunex. Mas a música... De cara eram 3, depois vieram mais 2. Tudo homem. O que eu acho engraçado é isso, tudo tem paravisual de homem. Mas a música veio para o senhor por intermédio de um deles ou de uma outra Consex? Não, foi eles. Eles, né? Os 3 primeiro falaram. Agora, professor Valdo, eles saíram da Comunex e fizeram a música
e essa música foi o vínculo deles para voltar? Eles trouxeram a música, só mostraram para mim que tinha música. Eu fiquei até embaraçado na hora do processo para lembrar. Não, essa música eu conheço. Porque eles mostraram a música, a lead, a melodia. Mas deixa eu fazer a pergunta. E eu então comecei a lembrar que era Silvio, entende? Deixa eu fazer a pergunta diferente então. Eles já eram dessa Comunex ou eles Eles foram são para dessa Comunex. Eles já eram antes de resumar. Eles são de lá, os 5 são de lá. Isso eu sei. Então eles vieram e voltaram. Eu vi as coisas. Agora, lá na Comunex tem essa melodia básica, que eles pegaram um pedaço, fizeram a música aqui. O cara, então, que é os caras que fizeram isso, eles tinham inspiração, os caras são sensitivos, viram alguma coisa. Agora, a base é americana, desses caras. E o cantor também, que falou até há pouco tempo, ele está vivo. Eles já olharam aí hoje, parece que ele está com 68 anos. Agora, o que interessa é o cara que criou a música, esse que captou. E onde é que ele tirou isso? Isso aí é interessante. Agora, é interessante para todo mundo estudar também o processo, né? Eles têm lá a sua razão de ser, né? Professor. Agora, uma coisa é certa, isso aí ficou provado. A música faz interação com eles. Eles ficaram fácil de contatar. Eles arranjaram um elemento telepático violentamente eficaz. Que a maioria está conhecendo a música aí, desse nós falamos de manhã. Professor, ontem o senhor falou para a gente que o senhor foi nessa Comunex. Dá para o senhor falar mais um pouco como é que ela é para a gente? Então, ela é dessas avançadas, pelo que eu vi lá, não tem nem mais centrais extrafísicas, não tem mais nada. Então, não é de fase de transição. É daquelas evoluídas mesmo. Então é consciência. A gente não sabe, deve ser de desperto para cima, tudo, alto nível. Agora, o que eu achei também estranho, que eu também não tenho explicação, é porque que vieram 5. Vieram 3 homens, depois vieram mais 2. São 5 homens, estão por aí. Estão por aqui. Eles estão aqui, eles estavam aqui. Agora, outra coisa. A canção que foi feita aí é de um homem para mulher. Isso também é interessante, como é que coincidiu. Eu não sei como é que é isso. Por quê? O senhor já comentou que o interesse deles, de certa forma, é o estudo, a análise. Não, e eu vi o interesse deles com jovens, crianças, entende? Agora, eu penso que tem uma relação lá com o par inversor, aquele que apareceu aí. Então, esse estudo... Então, a primeira coisa que eu também tirei uma hipótese, o par inversor deve ser também dessa Comunex. Então, está na cara. O par estudo, que eles estão mais interessados nessa questão da inversão, da o jovem. Agora, eu vi eles mexendo aí no processo da natureza, mexendo com energia. Eles estavam envolvidos com as plantas aí fora. Estavam mexendo lá no processo de planta. Esse povo não dá ponto sem nó. A Rosigar estava com eles. A gente não sabe o que eles fazem. É uma viagem, uma saída... Agora, o que é engraçado é assim, a diversificação do trabalho, né, desse povo que tem aparecido aqui. Eles estão muito diversificados. Cada um tem um interesse diferente, movimentando também, né, ideias diferentes. Agora, minha vida sempre foi assim. Vocês agora estão começando a ver os bastidores da minha vida, como é que são. É como se fosse... Devido à minha literatura, que às vezes eu estou falando. É como se fosse para as visitas extrafísicas, para pesquisas extrafísicas, assim como nós temos as Agora, visitas... isso nós temos o tempo todo. São as paravisitologias, que eu chamo, né? Paravisitologia. Está cheio disso. Deve existir um para-agendamento disso aí que... Agora, nós estamos assim mais intensos que vocês estão estudando mais. As terturas dobraram. Isso aí tudo, né? Eu acho que movimentou, né? Potencializou o processo. A percepção, professor, a percepção que eu estava tendo naquela hora aqui era de uma megaforização. A sinalética era igualzinha da megaforização naquela... Eles devem ter mexido no processo da lignina. Do quê? Para mexer a lignina dos vegetais. Pois é, a hora que nós estávamos saindo, eu falei. Deve ter sido isso, alguma coisa nesse sentido.
Eles são bons, eles sabem mexer com isso, é gente de alto coturno, alto do gabarito. O nível é bom, alto nível. Professor Paulo, essas relações que o senhor fez aí a respeito dessa Comunex, que ela não tem mais central, o senhor lembra dessa Comunex ou o senhor está deduzindo a partir de tudo que o senhor está vivenciando agora? Eu estive lá e vi. Eu vi. Isso foi depois disso. O senhor foi lá e viu? E outra coisa que me levou lá foi a música. Eu não sei se vocês lembram que eu já falei o caso quando eu encontrei o Hayek fora do corpo. Ele virou para mim e falou assim: Valdo, você vai lá fora, pega um galho que seja na árvore ou no chão. A árvore luminosa que está lá, um monte de árvore luminosa. Lá tinha uma verdadeira bossa, mas tudo luminoso. Então você pega um galho daquele, segura com as duas mãos e você vai ver que você vai para onde você quer. Então pensa no seu corpo, você chega lá. Aí o que se passa? A música que apareceu do galho era russa. Era uma dessas, sabe, canções russas, aquelas tipo de marcha russa, né? Quando eu vi, daí a pouquinho eu estava chegando em casa no meu corpo. Isso foi um jeito de sair de lá. Ele que falou para usar aquilo. Quer dizer, são todos processos de paratécnica que eles têm para, vamos dizer, colocar poesia na volitação. Aí, no caso, é isso. Tanto uma quanto a outra tem sua relação. Agora, tudo tem música no meio. Você sabe essas músicas de coçar? Era essa que assim, quando eu vi, eu estava chegando no corpo. Nunca vou esquecer aquilo. Música de coçaco. Sabe aqueles coçacos que dançam de um lado para o outro, aquele negócio todo? É aquilo. Professor, agora música daquela. A ideia, o objetivo principal deles, quando divulgaram essa música, era que nós fizéssemos um link. Eles usaram a música para fazer primeiro rapport comigo, depois rapport com vocês. Está na cara. Isso aí eu vi logo. Está na cara. Que já faz 2 noites que eu estou escutando essa música para dormir. Ontem foi de novo. Eu vi o filme da Helen Keller ontem à noite, antes de dormir, e eu fui na internet para rever a música outra vez. Eu escutei umas 2, 3 vezes a música e fui dormir. Acordei de manhã. Vocês estavam fazendo evocação. Comentei com ele que estava na cabeça, a música estava o tempo todo, porque ela fica. Eu desejo bom êxito para todos. Agora, nós esperamos, então, mais 500 verbetes da sua parte. Tá certo? Pessoal, e por falar em epicentrismo, espero vocês aí no ECP3 da Simpex, em julho do próximo ano. Tá joia? No próximo ano? Você já se prepara desde já. Pode até lá falar Silvio Ibeques, mas você já está mandando a mensagem. Posso conversar, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 52 assinaturas no livro de presença, 41 perguntas presenciais e 10 perguntas online. Temos os recados da Magda sobre o curso Opção pelo Autodesassédio, a Marta sobre o simpósio de Proexologia e a Nilma sobre o curso Higiene Consciencial. Agora com vocês, a Eliana, sobre o programa Amigos. Boa tarde. Nós queremos convidar os mais de 60 amigos da enciclopédia que estão com as suas assinaturas vencidas, infelizmente, a voltarem, a retornarem ao programa. Hoje está bastante facilitado se tornar amigo, porque a pessoa pode pagar em até 12 vezes essa adesão anual, o que dá um valor bastante razoável mensalmente. Ela pode usar o cartão Visa, o Amex e agora o Mastercard. Basta ir na recepção do CAEC, se você estiver por aqui, ou ligar para o CAEC e também com o seu cartão fazer a sua renovação. E para você que não é amigo, seja bem-vindo, está convidadíssimo a participar desse programa, que é o esteio financeiro da produção da Enciclopédia da Conscienciologia. Muito obrigada. Olá, boa tarde. Você quer tornar-se um desperto? Eu também quero. Como conseguirmos a desperticidade sem investirmos no autodesassédio? Uma forma é a opção diária e contínua pela não assedialidade, não é mesmo?
Em nome da ACIP, Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial, convido-os a participarem do curso Opção pelo Autodesassédio e assumirmos esta mega prioridade evolutiva. O curso Opção pelo Autodesassédio será ministrado pela professora Adriana Lopes nos dias 15 e 16 de setembro, na sede da CIP, no campus Discernimento, aqui em Foz do Iguaçu. Informações através do telefone 45 2102 1421. Muito obrigada e até lá. Dando continuidade ao assunto de desperticidade, nós sabemos que para atingir o estado de desperticidade, nós precisamos passar pelo cumprimento da programação existencial. E nós vamos ter agora, nos dias 20 e 21 de outubro, o segundo simpósio de proexologia, onde a pergunta fundamental é: você valoriza a pesquisa para qualificar a assistência? É sobre esse lema que 16 professores vão estar apresentando as suas pesquisas. Quais são esses professores? Professor Wildenilson Signorini, que é o secretário-geral da Apex, Carlos Odoni, Cecília Roma, Laênio Loche, Eliana Malfroy, Fabiano Moreira, Milena Mascarenhas, Gustavo Vieira, Cícero Schinemann, Beatriz Tênius, Henrique Ribeiro, Eucádio de Rosso, Caio Polizel, Maria Isolete Dias Nájera, Rodrigo Marchioli e também eu. Então nós aguardamos a sua inscrição pelo telefone 045 3525 2652. Repetindo o telefone, 045 3525 2652. E lembramos que toda a nossa programação está no site da Apex, www.apexinternacional.org. Obrigada e até logo. Boa tarde. O curso de Higiene Consciencial acontece nos dias 5, 6 e 7 de outubro. São temas abordados nesse curso: parapoliticologia e autonomia evolutiva, técnicas cognitivas aplicadas à ortopensenidade. Os interessados devem procurar a Secretaria da Recepção do CAEC. Contamos com vocês. Inscrevam-se. Para amanhã teremos o verbete Autopacificação Teática. A especialidade é Pacifismologia, de autoria da professora Gorete Lopes. Obrigado pela sua presença e até amanhã.